Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel! A casa ancestral da família Kiao havia sido convertida em um memorial onde veneravam seus ancestrais. No entanto, escondido dentro da casa ancestral estava um segredo de família. Esse segredo era transmitido há 100 anos, por pelo menos 4 gerações. O ancestral por trás dele deixou ensinamentos que os futuros membros da família Kiao deveriam seguir. Porém, apenas os patriarcas da família Kiao conheciam os detalhes do segredo, e, nas últimas gerações, ele era transmitido apenas oralmente. Ninguém além do patriarca reinante sabia sobre ele. Claro, saber da existência de um segredo e conhecer o segredo em si eram coisas diferentes. Os membros centrais da família Kiao sabiam que havia um segredo na casa ancestral, mas apenas o patriarca, Kiao Feigon, conhecia os detalhes. O ladrão havia ido direto para a casa ancestral, mas, felizmente, foi avistado por uma besta de estimação em patrulha, frustrando sua tentativa. No entanto, o ladrão foi brutal. Não apenas feriu vários membros da família e bestas com ataques de feitiços, mas também deixou uma mensagem antes de recuar. Eu sei que vocês não ousarão denunciar isso às autoridades nem tornar este incidente público. Se souberem o que é bom para vocês, entreguem o que está dentro de sua casa ancestral em 5 dias, ou aguardem o aniquilamento total de seu clã. Depois disso, ele foi embora. Sua declaração foi formulada de forma que uma pessoa comum não entenderia o que estava acontecendo. Mas, após refletir um pouco, Kiao Feigon ficou encharcado de suor frio. Os outros não entenderam o significado, mas ele sim. Alguém sugeriu imediatamente que reportassem o caso às autoridades, mas Kiao Feigon os impediu. Como o ladrão declarara na carta, eles não podiam fazer isso porque havia outros segredos envolvidos. No reino do Dragão de Jade, os senhores das cidades tinham grande autoridade, e seus cargos eram hereditários, o mesmo valia para a cidade dos Juncos. Décadas atrás, o senhor da cidade dos Juncos soube de rumores sobre a família Kiao possuir tesouros escondidos. Ele visitou pessoalmente a mansão, pedindo para ver o suposto tesouro. Na época, o pai de Kiao Feigon era o patriarca e, de alguma forma, conseguiu enganar o senhor da cidade, que acabou indo embora. Depois disso, os rumores se espalharam de que a família Kiao possuía um tesouro oculto. Como a família Kiao era dona da maior rede de farmácias da cidade dos Juncos, os rumores se transformaram na história de que eles possuíam um remédio milagroso capaz de ressuscitar os mortos. Tais rumores deveriam ter desaparecido com o tempo. Mas então, algo aconteceu. A esposa do senhor da cidade adoeceu gravemente, e nenhum médico conseguiu curá-la. Tendo ouvido os rumores, o senhor da cidade visitou a família Kiao novamente. Na época, ele implorou pelo remédio milagroso que supostamente possuíam. Não tendo tal item, a família Kiao naturalmente recusou. No entanto, talvez o senhor da cidade estivesse muito emocionado. Recusando-se a acreditar neles, ele simplesmente perguntou se a família Kiao tinha tesouros escondidos. Naquele momento, para seguir os ensinamentos de seu ancestral e sabendo que o tesouro da família Kiao não era um remédio, o pai de Kiao Feigon mentiu, negando a existência de qualquer tesouro. O filho do senhor da cidade na época era o atual senhor da cidade dos Juncos. Foi sua mãe que morrera da doença, então a família Kiao não poderia denunciar o incidente às autoridades. Eles temiam atrair problemas. Se a mentira fosse exposta, o atual senhor da cidade os perdoaria facilmente? Ele havia perdido a mãe, afinal. Por isso, Kiao Feigon estava preocupado. Ele planejava resolver a questão em privado, e essa era a única opção. Assim, nos últimos dias, ele vinha convidando homens capazes de todos os lugares, preocupado que a força atual da família não fosse suficiente. Se o ladrão aparecesse novamente, eles pelo menos poderiam lutar. Ainda assim, Kiao Feigon permanecia inquieto. Ele tinha um pressentimento de que as coisas não seriam simples, e por isso não conseguia se animar. Atrás dele estava seu filho, Kiao Xing. Jovem e vigoroso, ao ver a expressão preocupada do pai, o rapaz disse: Pai, nossa família Kiao prosperou por 5 gerações. Que problemas não enfrentamos? Na época, meu bisavô matou sozinho um grupo de mais de 30 bandidos. Todos na cidade dos Juncos nos conhecem e não ousariam nos ofender. Embora eu não seja um lutador excepcional, se aquele ladrão aparecer novamente, eu o eliminarei. Vou mostrar a ele que a família Kiao não é para ser mexida. Os jovens da família Kiao pareciam ansiosos para enfrentar o desafio. No entanto, eram mais como bezerros recém-nascidos que não temem o tigre devido à falta de experiência. Não é tão simples. Antes que Kiao Feigon pudesse responder, seu segundo tio falou. Em termos de hierarquia, Kiao Xing deveria chamá-lo de segundo avô. Kiao Feigon concordou com um aceno. Xingir, seu segundo avô está certo. Não é tão simples. Já é estranho o suficiente que ele tenha localizado facilmente nossa casa ancestral. Além disso, Kiao Feigon não continuou, pois havia coisas que só ele sabia. Por exemplo, aquele pequeno conflito entre seu pai e o antigo senhor da cidade.
O ladrão saber que a família Kiao não ousaria denunciar o incidente às autoridades já era uma explicação suficiente. E isso preocupava. O ladrão veio preparado. Ele tinha certeza de que o ladrão não apareceria sozinho. Como ele dera um prazo de 5 dias, certamente haveria reforços. Como patriarca de uma família proeminente, Kiao Feigon tinha pelo menos essa experiência e discernimento. No entanto, Kiao Feigon também não era um covarde que temia conflitos. Apesar de suas preocupações, ele não tinha intenção de se render. Que piada! Por causa de uma carta insignificante, o ladrão esperava que a família entregasse seu tesouro hereditário e escondido? Absurdo! Não importa o quão fraco Kiao Feigon fosse, ele não era tão patético. Na verdade, ele já tinha um plano reserva. Embora a família Kiao não estivesse se expandindo nos últimos anos, eles eram notáveis em consolidar o território e o poder que já possuíam. Não apenas tinham muitos aliados dentro da cidade dos Juncos que os respeitavam, mas também tinham apoio fora da cidade. A família Kiao até mantinha um relacionamento próximo com um oficial real na capital imperial e enviava a essa pessoa ingredientes medicinais raros todos os anos para manter a amizade. Porém, para se proteger contra um inimigo potencialmente forte, a família Kiao havia encarregado o serviço de segurança Jian da cidade dos Juncos de entregar os ingredientes medicinais desta vez. O serviço de segurança Jian era uma instituição bem estabelecida. No passado, o pai de Kiao Feigon era próximo da empresa, então eram aliados confiáveis. Naquele momento, alguém anunciou que o guarda-costas Zhan, do serviço de segurança Jian, pediu uma audiência. Kiao Feigon ficou surpreso. Tecnicamente, o guarda-costas Zhan e sua equipe deveriam estar a caminho da capital imperial agora. Então, como ele poderia estar aqui? Você viu a pessoa certa? Kiao Feigon franziu a testa para o servo, que respondeu rapidamente. Meu senhor, isso é impossível. Já vi o guarda-costas Zhan muitas vezes e definitivamente o reconheço. Deixe-o entrar. Kiao Feigon rapidamente levou os outros para o salão de visitas. Ao chegar, encontrou o guarda-costas Zhan já esperando por ele. Ao ver Kiao Feigon, Zhan se levantou imediatamente. Saudações, senhor Kiao. Guarda-costas Zhan, você. Por que voltou? Kiao Feigon perguntou, confuso. Enquanto falava, notou que o guarda-costas Zhan parecia radiante. O leão da montanha ao seu lado também parecia particularmente imponente. Como a família mais rica e proeminente da cidade dos Juncos, a família Kiao obviamente tinha bestas de nível 3 para proteger seu território, e mais de uma, aliás. Portanto, Kiao Feigon estava muito familiarizado com a aura de bestas de nível 3. Ele ficou surpreso ao perceber que a besta do guarda-costas Zhan possuía uma aura semelhante à de sua própria besta. Ele não se lembrava de ter sentido mesmo quando conheceu, então teve uma revelação. A besta do guarda-costas Zhan havia evoluído. Ele teria voltado por esse motivo? E as encomendas que a empresa dele deveria entregar? Kiao Feigon estava confuso. Felizmente, o guarda-costas Zhan não escondeu a verdade. Ele começou a detalhar o que acontecerá durante a jornada e contou sobre ter encontrado o avaliador Lin após cruzar as fronteiras da cidade do Bordo. Também mencionou as habilidades sobrenaturais do avaliador Lin e como ele facilmente evoluiu todas as suas bestas no local. Além de Kiao Feigon, seu segundo tio e Kiao Xing também estavam presentes. Ao ouvir isso, o segundo tio franziu a testa, pensativo, enquanto Kiao Xing não resistiu e falou. Guarda-costas Zhan, temos uma longa relação com o serviço de segurança Jian. Se você realmente perdeu a mercadoria, diga a verdade. Não vejo necessidade de inventar histórias absurdas para nos enganar. Parecemos trouxas para você? Devido ao incidente anterior, Kiao Xing vinha reprimindo sua frustração. Agora que algo assim aconteceu, ele finalmente não resistiu e explodiu. Além de Kiao Xing, até Kiao Feigon não acreditou na história. Afinal, como poderia existir alguém capaz de evoluir 9 bestas em tão pouco tempo? Mas logo Kiao Feigon percebeu algo. A besta do guarda-costas Zhan realmente havia evoluído. Diante disso, ele começou a hesitar. Ele não impediu o filho de questionar o homem porque estava interessado em ouvir a explicação. O guarda-costas Zhan sabia muito bem que eles não acreditariam facilmente. Felizmente, ele tinha provas. E sua besta, o leão da montanha, era a melhor delas. Senhor Kiao, jovem mestre Kiao, por mais corajoso que eu seja, não teria a audácia de enganá-los. Além disso, se eu fosse mentir, teria inventado uma desculpa melhor. Por que eu criaria uma história tão absurda? As palavras do guarda-costas Zhan faziam sentido. O que eu disse é verdade. O avaliador Lin afirmou que era uma emergência e pegou um pedaço de ganoderma emprestado. Como compensação, ele realizou o sobrenatural e promoveu todas as nossas bestas para o próximo nível. Quando ele fez isso, não pude deixar de lembrar dos imortais das lendas. O guarda-costas Zhan queria dizer mais, mas, considerando que a família Kiao não testemunhara os eventos, ele se conteve. Kiao Xing ainda parecia desconfiado.
Guarda-costas Zan, mesmo que seja verdade, foi nossa família Kiao que sofreu a perda. Não parece absurdo que ele tenha promovido suas bestas, mas e a nossa família? Devemos arcar com essa perda sem motivo? Aquele Ganoderma era um item raro e precioso, um tesouro inestimável. Quem compensará nossa família? Jovem e impulsivo, Kiao Xing não era reservado em suas palavras. Kiao Feigon franziu a testa e o repreendeu. Xingir, cuidado com suas maneiras. O guarda-costas Zan ainda é seu mais velho, não importa o que. Kiao Xing claramente temia o pai. Assim, embora relutante, ele se desculpou com o guarda-costas Zan. Era um ensinamento familiar de um clã tão grande quanto o deles. O que estava errado era errado, e eles não deveriam intimidar os outros só porque tinham autoridade para isso. O guarda-costas Zan imediatamente fez uma reverência. Por favor, não pensem assim. Sem dúvida, somos culpados por esse incidente, mas também não há dúvida sobre a habilidade do avaliador Lin. Ele pareceu sincero e me ordenou que voltasse para explicar a situação. Ele até prometeu que, se vocês precisassem de ajuda, faria o possível para auxiliá-los. Disse que os visitará em alguns dias. Isso soou muito melhor. Independentemente de sua real intenção, pelo menos sua atitude era razoável. Kiao Feigon sabia que seria impossível recuperar o Ganoderma. Embora a história do guarda-costas Zan fosse difícil de acreditar, a evolução de sua besta era uma verdade inegável. Em outras palavras, o avaliador Lin da cidade do Bordo era certamente um especialista. Como líder da família, Kiao Feigon precisava ter certa tolerância. Apesar de seu descontentamento, era fácil entender a situação. Eles já tinham problemas suficientes para lidar, então era quase impossível resolver a questão com o avaliador Lin. Em vez de fazer inimigos, por que não fazer amigos? Mesmo que a família Kiao sofresse algumas perdas, valeria a pena. Kiao Feigon estava muito mais preocupado com o ladrão no momento. Em 2 dias, o prazo de 5 dias terminaria. Diante disso, Kiao Feigon não dificultou as coisas para o guarda-costas Zan. No entanto, também não deu muita atenção ao avaliador Lin. A cidade do Bordo ficava longe da cidade dos Juncos, e o homem provavelmente estava apenas sendo cortês ao dizer que os visitaria. Kiao Feigon já ouvirá muitas promessas vazias. Ele só precisava admitir que isso era simplesmente azar. E então, ele não disse mais nada. Com seus sentidos aguçados, o guarda-costas Zan percebeu imediatamente que a família Kiao parecia estar com problemas. Era como se a família estivesse em um dilema. Após pensar um pouco, ele disse: Senhor Kiao, somos velhos conhecidos, e nossa empresa recebeu muitos cuidados de sua família. Se a família Kiao estiver enfrentando algum problema em que eu possa ajudar, por favor, diga. Ficarei feliz em auxiliar. Antes, Kiao Feigon provavelmente apenas sorriria em resposta. Embora o guarda-costas Zan fosse considerado forte, sua besta era apenas nível 2. Ele também era apenas um guarda-costas, e a força de seu leão da montanha era limitada, mesmo que ajudasse, não faria muita diferença. Mas agora, as coisas eram diferentes. A besta do guarda-costas Zan era nível 3. Não importava o quão fraca uma besta de nível 3 fosse, sua força nunca deveria ser subestimada. Se seu leão da montanha se juntasse a eles, seu poder de combate certamente aumentaria. Assim, Kiao Feigon não recusou a oferta. Se o guarda-costas Zan estiver disposto a ajudar, seria ótimo. O guarda-costas Zan perguntou qual era o problema que os afligia. Kiao Feigon obviamente não revelaria os detalhes a um estranho, então apenas mencionou que havia um encontro problemático. Explicou que denunciar o caso às autoridades não era uma opção, então teriam que lidar com isso sozinhos. Em 2 dias, à tarde, convidarei o guarda-costas Zan para um banquete em nossa família. Outros convidados também estarão presentes, então espero que você nos honre com sua presença. Com isso, o guarda-costas Zan entendeu que o evento crucial ocorreria em 2 dias. Como prometera ajudar, ele não voltaria atrás. Assim, aceitou com um aceno. Mas, antes de partir, algo lhe ocorreu. Ele se virou e disse a Kiao Feigon e aos outros: Senhor Kiao, já que sua família está em apuros e precisa de ajuda, por que não chama o avaliador Lin da cidade do Bordo? Suas habilidades são fenomenais, e eu posso atestar isso. Com sua ajuda, tenho certeza de que a família Kiao resolverá seus problemas. Embora tivesse conhecido Lin Jin apenas uma vez, o guarda-costas Zan o venerava. Afinal, nem todos teriam a sorte de vivenciar algo tão incrível quanto o que ele presenciou na noite anterior. Para alguém capaz de evoluir tantas feras de estimação de uma só vez, sem esforço, proteger a família Kiao de problemas deveria ser algo trivial. Quando falou sobre Lin Jin, o guarda-costas Zan não poupou elogios. Ao ouvir novamente sobre o avaliador Lin, Kiao Feigon estranhou. Era curioso como o guarda-costas Zan estava tão impressionado por um único homem. Já que Yao Xing, mais jovem e impulsivo, não conseguia entender por que seu pai havia escolhido se submeter ao infortúnio e deixar o assunto morrer.
Não buscar reparação por terem sido roubados era como levar uma surra e ainda ter que se desculpar com o agressor. A situação toda o enojava. Mas, como seu pai havia falado, ele ficou quieto. Agora, com o guarda-costas mencionando essa pessoa novamente, Qiao Xing não conseguiu conter sua irritação. Quem esse tal avaliador Lin pensa que é? Se fosse tão poderoso assim, não teria roubado nossas mercadorias como um bandido. Que falta de vergonha! Eu me calei antes, mas não consigo evitar a sensação de que esse sujeito pode ter dado um nome falso. Se você fosse procurá-lo, talvez nem o encontrasse, disse Qiao Xing, com desdém. O guarda-costas Zhang ficou pasmo. Parecia que a família Qiao preferia se ver como vítima em vez de acreditar em suas palavras. Com um suspiro, ele desistiu de insistir. Não podia culpá-los, pois, para eles, tudo não passava de rumores, e ele não era parte da família. Qiao Feigon até podia acreditar nele, mas não pretendia pedir ajuda ao avaliador Lin. Se o guarda-costas insistisse, poderia ser visto como incômodo ou, pior, como cúmplice de Lin Jin. Percebendo isso, ele mudou de assunto e anunciou sua partida. Ao voltar para casa, sua esposa ficou surpresa ao abrir a porta. Antes de partir, ele havia dito que ficaria fora por pelo menos meio mês, mas agora retornava após apenas 2 dias. Por que voltou tão cedo? Perguntou a senhora Zhang, uma mulher virtuosa, enquanto guardava seus pertences e armas. Ela também levou o leão da montanha para o cercado no quintal. O guarda-costas Zhang sorriu. Algo incrível aconteceu, então voltei antes do previsto. Um acidente? A senhora Zhang ficou alarmada. O que houve? A agência. Foi mais uma bênção disfarçada. Ele explicou brevemente a situação. Diferente de outros homens, que evitavam envolver as mulheres em seus assuntos, o guarda-costas Zhang confiava na inteligência da esposa. Às vezes, ela até o ajudava a pensar em soluções. Então, ele contou tudo. A senhora Zhang escutou com os olhos arregalados. Tudo soava tão surreal. Você está dizendo que esse avaliador Lin pode andar sobre as nuvens? E que evoluiu 9 feras de estimação de uma vez, sem esforço? Isso não o faz parecer quase divino? Ela claramente duvidava. O guarda-costas Zhang pareceu resignado. Parece exagero, mas é a verdade. Na realidade, acho que o avaliador Lin é ainda mais impressionante do que descrevi. Querido, eu acredito em você. A senhora Zhang sorriu. Ela conhecia o marido melhor do que a família Qiao. Ele era honesto e, mesmo que não fosse o mais bem-sucedido, mentir não era algo que ele faria. Especialmente sobre algo tão sério. Então, Sanchi agora é nível 3? Perguntou ela, após assimilar as informações. Exatamente. O rosto do guarda-costas Zhang iluminou-se ao mencionar isso. Depois de anos trabalhando como guarda-costas, sua família não passava dificuldades. Não eram ricos, mas viviam melhor do que a maioria. Muitos colegas estavam em situação pior, e ele frequentemente os ajudava financeiramente. Por isso, não tinham muitas economias. Além disso, o custo dos estudos do filho pesava no orçamento. No ano anterior, haviam gasto bastante para conseguir uma boa fera de estimação para ele, então os tempos não estavam fáceis. Mas agora, tudo mudará. Todos sabiam que as feras de estimação eram tudo. Uma fera de alto nível significava muito para uma família. Embora a agência Jian fosse tradicional, os trabalhos que recebiam não pagavam muito. Eles nem sequer conseguiam contratos grandes, pois a agência possuía apenas uma fera de nível 2, o leão da montanha do guarda-costas Zhang. Uma única fera de nível 2 já sustentava toda a agência. Mas com uma fera de nível 3, as coisas seriam diferentes. O status da agência subiria, e o futuro se tornaria muito mais promissor. Era um ponto de virada crucial. A senhora Zhang não entendia muito de feras, mas se o marido dizia que o leão havia evoluído, era verdade. Já que você não tem compromissos nos próximos dias, por que não visitamos nossa cidade natal? Sugeriu ela, com um brilho nos olhos. O guarda-costas Zhang entendeu imediatamente. Ela queria exibir a fera de nível 3 para a família. Afinal, em vilarejos pequenos, muitos jamais tinham visto uma fera desse nível. Além disso, a família da senhora Zhang era influente na região. Na juventude, o guarda-costas Zhang não era tão bem-sucedido, e o casamento trouxe desdém e zombaria. Todos esses anos, mesmo sem reclamar, ela sabia que aquilo ainda o incomodava. Agora, com uma fera de nível 3, seu status subira drasticamente. Se voltassem, ninguém mais o olharia com desprezo. Assim, o nó no coração do guarda-costas Zhang finalmente se desfaria. Minha querida esposa, obrigado. Ele pegou suas mãos e as acariciou. Mas não poderei ir agora. Prometi à família Qiao que os ajudaria em 2 dias. A família Qiao? A ajudar com o quê? A senhora Zhang pareceu curiosa. Quem sabe?
Mas percebi que estão com problemas e estão recrutando especialistas. Só ofereci ajuda casualmente, mas aceitaram. Talvez porque o Sanchi evoluiu. Caso contrário, não teriam concordado tão facilmente. O guarda-costas Zan estava certo. Kiao Feigon só o aceitara porque sua fera alcançara o nível 3. A família Kiao está enfrentando algo tão sério que precisa recrutar especialistas? A senhora Zan ponderou. Como mulher, sua mente logo considerou os piores cenários. A família Kiao era próspera há gerações, a mais rica de cidade de Hide. Até o governador da cidade os respeitava, e tinham conexões na capital real. Para uma família tão poderosa ter problemas que os abalassem assim, certamente era algo perigoso. Sua primeira preocupação era se o marido se meteria em encrencas ao ajudá-los. Uma família como a Kiao poderia suportar turbulências, mas eles, não. Um semblante preocupado surgiu em seu rosto. Não se preocupe, só vou ajudar. Além disso, não deve haver problemas. O guarda-costas Zan não via motivos para alarme. Ele já considerara essa possibilidade, mas a família Kiao era grande o suficiente para lidar com crises. A vida nunca era tranquila, nem mesmo para eles. Provavelmente, sairiam dessa sem grandes danos. Fim dos capítulos do 330 ao 332. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau!